Capítulo 1181. O paradeiro de Li Ming. Tradução. Do Koan. Revisão. Fresou o padrinho. Obrigada, ancião. Mu Qianyu fez uma rápida reverência. Yu Feng cerrou os dentes, olhando maliciosamente para Mu Qianyu. Ela ordenou: apresse-se e diga o que você quer. Ela falou através de uma transmissão de som de verdadeira essência com Mu Qianyu. Quando voltarmos, vou lidar com você. Você está se tornando cada vez mais indelicada. Nem mesmo um discípulo da corte interna pode falar tão rudemente com o ancião. Felizmente, os resultados do irmão aprendiz Yu deixaram o grande ancião de bom humor. Considere-se sortuda, ou você teria me arrastado junto com seu azar. As palavras de Yu Feng não foram exageradas. Isto era semelhante a muitos países mortais, onde um plebeu era atingido com 50 chicotadas se ousassem protestar contra a decisão de uma autoridade superior. Mesmo se eles ganhassem, eles ainda seriam exilados a pelo menos 2.000 milhas. O mundo dos artistas marciais era ainda mais rigoroso entre os status mais baixos e altos. Para um discípulo da corte externa pedir um favor de um ancião durante uma ocasião tão séria, essa era uma forma verdadeiramente indelicada de comportamento. Mu Qianyu ignorou a ameaça de Yu Feng. Ela disse claramente ao grande ancião do culto inquebrável, reportando-se ao grande ancião: o marido desta discípula pode estar participando do encontro marcial número 1 do reino dos deuses. Espero poder usar essa chance para encontrar meu marido. Eu humildemente peço ajuda ao grande ancião. A expressão e o tom de Mu Qianyu enquanto ela falava eram muito sinceros. As sobrancelhas do grande ancião se arquearam. Ele perguntou um pouco surpreso: seu marido também entrou no encontro marcial número 1 do reino dos deuses. Quantas etapas da destruição da vida ele alcançou? O encontro marcial número 1 do reino dos deuses apenas estabelecia requisitos sobre a idade e o cultivo de uma pessoa. Se alguém pudesse satisfazer ambos os requisitos, isso significaria realmente que sua velocidade de cultivo era considerada nos escalões superiores entre aqueles de sua idade. Esse tipo de pessoa não teria talento médio. De fato, mesmo os participantes mais fracos do encontro marcial número 1 do reino dos deuses, se fossem colocados no culto inquebrável, poderiam ser considerados um discípulo no auge da corte interna ou até mesmo um discípulo de núcleo. Por causa da ascensão de Yu Ming, os números de alto nível do culto inquebrável eram todos presunçosos e complacentes. Se eles pudessem ganhar outro discípulo de núcleo, isso era certamente uma coisa boa. Com isto em mente, o grande ancião tinha a ideia de trazer Li Ming para o culto inquebrável. Reportando-me ao grande ancião: quando me separei com meu marido, ele estava apenas na 5ª etapa da destruição da vida. Mas o talento do meu marido é extremamente alto. Ele definitivamente teria passado pela 9ª etapa da destruição da vida. Mu Qianyu não estava muito certa sobre que tipo de conceito era a 9ª etapa da destruição da vida. Mas ela sabia que entre os principais discípulos do culto inquebrável, haviam 20 discípulos na 9ª etapa da destruição da vida. Li Ming não deveria ser pior do que qualquer um deles. 9 mortes? O grande ancião apenas sorriu, claramente não acreditando nas especulações de Mu Qianyu. Mu Qianyu era apenas alguém que ascendeu dos reinos inferiores, então como ela poderia saber sobre a lacuna entre um artista marcial nas 8 mortes e nas 9 mortes? Além disso, uma mulher sempre acreditaria que seu marido era sempre mais forte do que ele realmente era. O grande ancião disse sem hesitação: já que esse é o caso, eu vou ajudá-la a procurar por ele. Se o encontrarmos, ele também pode se juntar ao culto inquebrável para que você possa se reunir com seu marido. Isso é ponto. Meu marido já se juntou a outra seita, Mu Qianyu disse sem jeito. Enquanto falava, Yu Feng ficou imediatamente irritada. Mu Qianyu, como você pode dizer essas palavras? O grande ancião está mostrando tanta bondade para com você. No entanto, você não apenas não o agradece, mas você é completamente indigna. Não importa. O grande ancião acenou com a mão, interrompendo Yu Feng. Trazer Li Ming ao culto inquebrável foi apenas uma sugestão casual. Se Li Ming pudesse se juntar ao seu grupo, isso naturalmente seria bom, mas se ele não pudesse, isso também não seria uma perda. Já que seu marido se juntou a outra seita, diga-me de que seita ele é, assim como seu nome.
Vou procurá-lo por você. Ele é ponto. Meu marido está no clã ancestral da Fênix. Seu nome é Li Ming. Clã ancestral da Fênix. O grande ancião quase se engasgou ao ouvir as palavras de Mu Qianyu. Quanto a Yufen, ela parou por um momento antes de se lembrar de algo. Seus olhos ficaram um pouco inquietos e estranhos quando ela olhou para Mu Qianyu. As terras santas de Pico dos 3.000 grandes mundos do reino dos deuses eram bem famosos. Um artista marcial tinha uma memória extremamente boa. Enquanto fosse uma terra santa de Pico, eles teriam um leve entendimento sobre elas. Comparado ao seu culto inquebrável, o clã ancestral da Fênix era de centenas a milhares de vezes mais poderoso. Ele é um discípulo do clã ancestral da Fênix. Além disso, ele até se juntou ao encontro marcial número 1 do reino dos deuses. O grande ancião analisou Mu Qianyu. Uma terra santa de Pico normalmente seria extremamente seletiva quanto aos discípulos gênios que eles escolheriam enviar ao encontro marcial número 1 do reino dos deuses. Eles não enviariam discípulos aleatórios apenas para aumentar seus números. Se o que Mu Qianyu disse fosse verdade, talvez o marido estivesse se saindo muito bem no clã ancestral da Fênix. Isso seria de fato extraordinário. Embora ele não acreditasse nisso, seus olhos se tornaram muito mais gentis quando ele olhou para Mu Qianyu e sua expressão era muito mais ponderada. Você tem certeza que ele se juntou ao encontro marcial número 1 do reino dos deuses? Bem, esse é apenas o meu palpite. Mu Qianyu não pôde confirmar isso. No entanto, ela acreditava que, se o clã ancestral da Fênix tivesse escolhido os discípulos para entrar no encontro marcial número 1 do reino dos deuses, Li Ming definitivamente estaria entre eles. Vocês estiveram separados por muitos anos, então você provavelmente não saberia. O grande ancião balançou a cabeça, pensando em suas suposições anteriores. Talvez o marido de Mu Qianyu fosse apenas um discípulo da corte externa do clã ancestral da Fênix. Se isso fosse verdade, ele não seria considerado absolutamente nada. Sim. Ficamos separados por muitos anos. As palavras de Mu Qianyu não tinham energia por trás delas. O grande ancião não pensou muito nisso. Ele começou a procurar no pergaminho de Jade o nome, clã ancestral da Fênix, Li Ming. Neste momento, Mu Qianyu e Qin Shi Huang ficaram ambas tensas. Seus olhos estavam completamente focados no pergaminho de Jade nas mãos do grande ancião. Eles realmente temiam se elas seriam capazes de encontrar Li Ming. Haviam duas possibilidades para isso não acontecer. A primeira era que o talento de Li Ming foi insuficiente para ele se classificar entre os discípulos de nível mais alto do clã ancestral da Fênix, então ele não pôde participar. No entanto, Mu Qianyu não achava que essa possibilidade seria real. Para ela, Li Ming foi a pessoa mais extraordinária que conheceu. Isso deixava uma segunda possibilidade. Li Ming havia encontrado algum acidente. O reino dos deuses estava cheio de riscos e perigos terríveis sem fim. Haviam inúmeros mestres em todos os lugares, muitos deles implacáveis e dispostos a matar pelo menor lucro. Quanto a Li Ming, ele estava apenas na quinta etapa da destruição da vida quando ascendeu pela primeira vez ao reino dos deuses. Colocado dentro do reino dos deuses, tal cultivo era menor que o de uma formiga. Além disso, o crescimento de um gênio era brutal e difícil, e eles precisariam superar incontáveis situações de vida ou morte e encontrar suas próprias chances de sorte. Se Li Ming tivesse encontrado um acidente, Mu Qianyu e Qin Shi Huang simplesmente não eram capazes de imaginar as consequências. Nenhuma delas se atreveu a pensar nessa possibilidade, mas isso não significava que elas não se preocupassem em seus corações. Isso era como no mundo mortal, quando um marido ia para o mar e a esposa se preocupava com ele. Embora as chances de morrer nos grandes oceanos fossem muito pequenas, a esposa ainda ficava acordada até tarde da noite, com o coração batendo forte, repleto pelo medo. Foi também essa preocupação que fez com que Mu Qianyu e Qin Shi Huang ascendessem ao reino dos deuses para procurar Li Ming. No entanto, eles subestimaram a dificuldade em encontrá-lo. Esse pergaminho de Jade se tornou o único objeto que existia nos olhares de Mu Qianyu e Qin Shi Huang. Parecia que o tempo tinha parado ao redor delas. Eu realmente o encontrei.
Quando o pergaminho de jade brilhou como uma luz azul, o grande ancião ficou um pouco surpreso. Mu Qianyu e Qin Shi Huang ficaram imediatamente muito felizes. Lin Ming estava realmente participando do encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses. E o mais importante, isso significava que Lin Ming estava seguro. Mu Qianyu e Qin Shi Huang sentiram seus narizes fungarem e quase caíram lágrimas de seus olhos. Se contassem o tempo que gastavam no encantamento com a alteração temporal, já estavam separadas de Lin Ming por dezenas de anos. Neste ponto, o que elas se importavam não eram os resultados de Lin Ming ou como ele estava classificado entre os jovens de elite do clã ancestral da Fênix, mas sobre sua segurança e seu bem-estar. Mesmo que elas não pudessem ver Lin Ming, estavam mais do que satisfeitas em saber que ele estava vivo e bem. Oh, ele está mesmo aí. Quantos pontos de mérito ele tem? O vice-mestre da seita perguntou casualmente do lado. Embora ele soubesse o que estava acontecendo, ele não estava prestando muita atenção. Não diz, deve ser menos que 1000 pontos de mérito, disse o grande ancião. Um sentimento de superioridade apareceu em seu coração. De seu culto inquebrável, além de Yu Ming, que estava florescendo em glória, possuía também 2 outros discípulos de núcleo que conseguiram conquistar mais de 1000 pontos de mérito cada. Quanto aos discípulos do clã ancestral da Fênix, parecia que eles eram mais ou menos. Um deles, na verdade, não conseguiu mais de 1000 pontos de mérito. Eu nunca pensei que uma Terra Santa de Pico, o clã ancestral da Fênix, realmente enviara discípulos para aumentar os números. O vice-mestre da seita sorriu levemente, seu humor muito melhor do que antes. Ele não abaixou a voz, deixando todos os outros anciãos das seitas de 8º grau ouvirem. Mas eles também não se manifestaram. Atualmente, o culto inquebrável estava com um grande renome. Qualquer coisa que eles dissessem seria inútil. Mas algo é um pouco estranho. Os discípulos do clã ancestral da Fênix devem participar no grande mundo Atlas, no grande mundo da luz carmesim, ou, pelo menos, em algum lugar nessa área. Como é que Lin Ming está no grande mundo verdadeiro marcial? Bem, eu não tenho muita certeza disso. O grande ancião balançou a cabeça, não se importando mais com assuntos tão pequenos e não mais prestando atenção em Mu Qianyu. Para este tipo de resultado minúsculo, ele naturalmente não colocaria um personagem de tão baixo nível em seu coração. Neste momento, Mu Qianyu e Qin Shi Huang não se importaram com os resultados de Lin Ming. Se não fosse pela situação atual, as duas teriam se abraçado alegremente e pulado de alegria. Mas agora, eles simplesmente mantinham as mãos juntas, transmitindo seus sentimentos e força uma à outra. Quando Yu Feng viu os olhos ligeiramente molhados de Mu Qianyu e Qin Shi Huang, ela zombou e disse com uma transmissão de som de verdadeira essência, por que vocês duas estão tão felizes? Olhando para as suas expressões, é como se vocês achassem que seu marido conseguiu se classificar no primeiro milhão. Olhe para ele, ele nem sequer tem pontos de mérito visíveis. Que tipo de resultado ele poderia ter? Além disso, seu marido está no grande mundo verdadeiro marcial e você está no mundo da boa fortuna. Vocês estão separados por incontáveis trilhões de milhas, percorrer essa distância é incrivelmente difícil. Mesmo se você pudesse, com as multidões naquele local, como você poderia encontrá-lo? Eu acho que você nunca vai encontrá-lo para o resto de sua vida. Você pode também pensar em se casar com outra pessoa e reconsiderar o seu relacionamento. Yu Feng, infelizmente, zombava dos discípulos sob seu comando. Para Mu Qianyu falar com um ancião neste tipo de situação afetou a sua reputação e ela também estava com ciúmes por Mu Qianyu e Qin Shi Huang serem capazes de casar com alguém que pudesse participar do encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses. No mínimo, isso provava que no culto inquebrável, esse Lin Ming estaria qualificado para ser um discípulo de núcleo. Agora, quando ela mencionou cinicamente isso a Mu Qianyu e Qin Shi Huang, isso fez com que seu ânimo murchasse e elas subconscientemente liberaram suas mãos. Sim. Ele estava perdido dentro de um vasto oceano de pessoas e havia também uma extensão infinita de estrelas que os separavam. Não era achar Lin Ming mais fácil falar do que elas fazer. Depois que este encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses terminasse, elas perderiam qualquer notícia a respeito de Lin Ming mais uma vez.
Suas chances de encontrar Li Ming não seriam diferentes de encontrar um único grão de areia em todo o universo. Irmãzinha Shishuan, não desanime. Nós já sabíamos que as coisas seriam difíceis antes de ascender ao reino dos deuses e já fizemos planos. Se não pudermos encontrar Li Ming aqui, cultivaremos diligentemente até alcançarmos o nível intermediário ou nível avançado do reino da transformação divina. Podemos confiar na Senhor Fada Feng para nos ajudar. Há também o capital que Li Ming deixou conosco no passado. Se nos esforçarmos mais, sempre haverá esperança. Também temos a possibilidade de retornar ao continente da queda do céu. Podemos desfrutar de uma juventude mais longa e esperar por ele lá. Para retornar aos reinos inferiores, a quantidade de capital necessário para fazer isso era semelhante a viajar entre grandes mundos. No entanto, eles seriam capazes de fazer isso se alcançassem o nível intermediário ou avançado do reino da transformação divina. Além disso, no mundo do continente da queda do céu, o encantamento no formato de uma grande barreira que o Império Primordial havia deixado para trás não impedia aqueles que vieram daquele mundo. Era isso que a Fada Feng especulara. Caso contrário, o feiticeiro da região selvagem do sul nunca teria conseguido retornar ao continente da queda do céu para estabelecer os 72 pagodes do feiticeiro.